Rosana. Boa noite a todos. Obrigada a toda a mesa. Gratidão, Norma, por ter convidado o Cresce Central e nessa acolhida à nossa representação aqui dentro. Bom, eu não quero ficar passando por todos os pontos que já foi falado aqui, porque eu acho que a gente tem pleno acordo nisso, né? E quem não tem acordo no que foi dito aqui nessa mesa, eu acho que precisa muito refletir sobre o que é viver e o que é ser cidadão, mas principalmente o que é ser educador e o que é cuidar de uma criança ou de um estudante. Porque a gente precisa realmente levar a sério a educação pública na nossa cidade, no nosso estado, mas principalmente dentro do nosso país. Porque, bom, eu tenho que me apresentar, né? Sou mãe de aluno da rede pública e represento o Cresce Central, que é o Conselho de Representantes de Conselhos de Escola. Eu gostaria de começar falando que os nossos filhos, eles não são números, os nossos filhos não são coisas, e a gente está cansado de as nossas crianças ou as adolescentes nas escolas serem tratados como coisas, né? Porque é o que a gente tem visto acontecer no decorrer dos anos. E a gente tem visto, principalmente, o desmonte também que está acontecendo dentro dos conselhos de escola. Eu não concordo com a fala que foi dita na secretaria, na audiência pública, nós acompanhamos o Cresce Central. Foi muito feia aquela fala, porque o problema não é a mediação de conflitos, isso não vai resolver o problema na violência. A gente entende que isso são vários fatores, a mediação de conflitos sim é importante até certo ponto, mas a gente precisa fazer uma construção coletiva e ela precisa ser de várias partes, principalmente de quem convive, quem faz a escola, que são os estudantes, são os familiares que estão ali dentro, mas principalmente os professores, mas os professores que dão aula, e não os professores que saíram há 10 anos da sala de aula e estão ocupando a secretaria. Né? Não, a gente assim, discorda totalmente de quem está fazendo hoje parte desse comitê de proteção. O Cresce Central fez uma reunião com a secretaria na semana passada, a gente também está oficiando o prefeito Ricardo Nunes, porque nós queremos um espaço nesse comitê. Não é certo, depois de tudo que a gente viveu, os momentos de terrores, o que a gente ainda vive hoje, porque a gente não sabe em que momento essa situação ela vai retomar, e a gente precisa fazer parte disso. Não é um botão de emergência que vai fazer as coisas melhorarem dentro de uma sala de aula, isso é ridículo isso. E esse comitê ele precisa ser ouvido de várias partes, mas de quem faz a educação, de quem vive a educação. Nós, claro, sabemos da importância de todas as secretarias dentro da cidade de São Paulo, mas nós entendemos que as secretarias elas não entendem tudo isso, por exemplo, que a Luísa colocou nesse momento. Né? A gente precisa ouvir os nossos estudantes, precisa ouvir os familiares e os professores que estão ali dentro. Eu teria que falar os pontos que já foi falado pelos meus colegas na mesa, mas eu acho que eu quero, obrigada, falar principalmente da questão da gestão democrática. O que é gestão democrática? Né? Eu acho que a gente tem perdido isso ao longo dos anos e principalmente nesses últimos anos que a gente viveu da pandemia, do último governo. Essa prefeitura também não é fácil de lidar, a gente sabe, e a gente tem visto que antes, eu como mãe, né, a gente ia lá na escola e a diretora, a professora chegava correndo atrás da gente, pelo amor de Deus, faz parte do conselho. Foi assim que eu cheguei dentro do conselho da escola, que eu participei do Cresce Butantã e que hoje eu estou dentro do Cresce Central. Hoje, a gente percebe que a gestão e a coordenação não quer que a família esteja dentro daquela discussão, não quer nem formar o grêmio ou as assembleias dentro das escolas. E, assim, é um debate que a gente tem feito muito dentro do Cresce, o porquê disso, né? Porque a gente entende que a gente está dentro desse espaço não é para ficar criando atritos, não é para a gente ficar ali brigando, muito pelo contrário, são visões diferentes. E as visões diferentes, a gente precisa chegar no consenso. A gente precisa ouvir todas as partes, né? Então, a gente precisa realmente que a gestão ela seja democrática, a gente precisa que os conselhos eles sejam ocupados por todos os pares, por familiares, principalmente por estudantes. A gente sente muita falta de ver os estudantes dentro do conselho de escola. A gente precisa ouvir o que essas crianças estão pensando, o que as crianças, os adolescentes, eles querem da nossa escola. A gente pode fazer isso junto, porque a gente sabe que existe o PPP. O PPP ele precisa ser construído junto com todos.
Então, isso também faz diferença, porque não adianta a gente querer fazer várias políticas públicas, mas a gente não entender o que está acontecendo dentro de cada escola, né? E isso só acontece a partir do conselho de escola, que é o que a gente sabe que ali ele tem que estar funcionando, e a gente não vê isso funcionando. Por exemplo, acontece um episódio de racismo, de bullying, gordofobia, o que seja ali dentro. O professor ele não deve parar a aula para ele falar sobre isso, por que não? A gente vê, na verdade, episódios várias vezes desse tipo sendo repetidos, principalmente de racismo, e a gente não vê nada acontecendo, né? Bom, sobre esse ponto, eu acho que depois, conforme a gente for tendo outras reuniões, a gente pode falar, porque também tem outras questões que eu gostaria de estar colocando, que é o diálogo com toda a comunidade escolar. A gente precisa entender que a escola ela não pode ser só os muros da escola. A gente precisa abrir as escolas, né? A sala de aula ela precisa ser maior do que uma sala de aula. A gente viveu isso dentro da pandemia. O Cresce sempre falava que as crianças não podem estar ali, os adolescentes dentro de uma sala de aula, então por que a gente não faz uma aula dentro de um parque? Por que a gente não ocupa os espaços que tem fora da escola? Ou traz também a comunidade para dentro das escolas? Por que tem que ser sempre fechado, sempre dentro desse ambiente que a gente sabe que ali as crianças elas podem estar fazendo muitas coisas, sim, mas tem muita coisa acontecendo ali fora que a gente pode estar trazendo isso para dentro da escola e esses estudantes também usando todos esses espaços. Só desse jeito a gente vai conseguir trazer a comunidade escolar para dentro do debate. E tudo isso que foi falado anteriormente, principalmente a questão do nazismo, as agressões e as violências, quando a gente ouve, quando a gente faz essa escuta e quando a gente começa a fazer essas pessoas a participarem, as coisas começam a mudar. Por exemplo, o que eu estou vivendo hoje dentro da ETEC da minha filha. A gente sabe, bom, eu não quero entrar aqui em questão de religião, né? Mas a gente precisa, pelo amor de Deus, começar a respeitar a nossa cultura e saber quem a gente é. Hoje em dia, as pessoas não querem que tenha festa junina nas escolas. Gente, que ridículo isso! A gente tem que entender qual é a nossa cultura, o que é o Brasil. Sabe, as pessoas não sabem mais onde vivem. Isso daqui é o Brasil. A gente sempre teve festa junina. Então, tá, as pessoas não sabem o que é festa junina, então vamos começar a ensinar o que é festa junina. Sabe, não dá mais para a gente aceitar esse tipo de coisas dentro das escolas. Não tem condição. Só que isso também vai fazer quando a gente começar a trazer essas pessoas para dentro das escolas. Porque a gente vai fazer o quê? Como eles querem, colocar policial armado para dentro da escola, fazer boletim de ocorrência contra o estudante, tirar aluno de dentro da escola no camburão. E esses familiares, o que a gente faz? A gente começa a sair no tapa com esses pais, com essas mães dentro da escola, no portão da escola? A gente precisa começar a abrir o debate, a gente precisa começar a escutar essas pessoas, e é só no diálogo, só ouvindo e fazendo essas pessoas entenderem as coisas que estão acontecendo que a gente vai conseguir também melhorar isso. Eu acho que eu já falei muito, mas eu queria falar só mais uma questão, que é sobre a questão da rede de apoio. A gente viu nos últimos anos, principalmente esses 2 anos de isolamento dos alunos e também dos professores, né, a dificuldade e a falta que é a gente ter o CAPES e uma UBS forte. Essa semana que a gente conversou com a secretaria, uma das perguntas que a gente fez é quantos profissionais hoje a gente tem no NAAPA? São 38. E aí você faz as contas para 1.500 unidades escolares que a gente tem. 38 profissionais do NAAPA dá conta de atender 1.500 unidades. Se a gente for falar uma unidade só, tendo um caso, né, só um caso, 38 profissionais conseguem estar em 1.500 unidades, né, é bem complicado esse número. E a gente entende que o CAPES e a UBS, eles precisam ser fortalecidos. Eu concordo com a Luísa que a gente precisa, sim, pensar, né, numa forma de trazer algum profissional que dê essa estrutura de atendimento psicológico, psiquiatra, não sei, de alguma forma nisso. A gente precisa fazer essa discussão, sim, ela precisa ser ampliada, mas hoje a gente já tem esse equipamento que funciona e ele precisa voltar a funcionar com qualidade, porque hoje, se você tem ali um estudante com qualquer problema psicológico e você vai levar na UBS, não tem psicólogo, não tem psiquiatra. Tá, então vai para o CAPES, que é mais próximo. Primeiro que não é em todas as DREs que tem o CAPES infanto-juvenil.
E no que tem, eles não atendem criança e adolescente com problemas de depressão e ansiedade. E hoje, quais são os maiores problemas que a gente tem visto? É justamente esses casos, e eles não dão conta de atender. Não tem psicólogo, não tem psiquiatra no CAPES. E nós precisamos fortalecer esses espaços. E não tem por que a gente aceitar uma situação dessa, de tanto desmonte da nossa rede pública. A gente precisa pensar em como a gente fazer essas cobranças. E, mas, assim, tem solução, né? Mas a gente precisa, eu acho, conversar muito mais vezes, ampliar esses debates. É claro que hoje a gente não vai conseguir aqui sair com soluções, mas a gente já tem equipamentos que podem estar funcionando com qualidade, só que não estão. O motivo, eu acho que a gente sabe que é o desmonte que a gente tem visto desse governo que hoje ocupa a prefeitura e que precisa mudar essa realidade, porque, independente de quem está ali, eu acho que a pessoa precisa trabalhar e precisa ouvir a sociedade. Obrigada, Rosana.